Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é sobre logaritmos. Não se esqueçam de colocar o nome completo e turma nos comentários do vídeo e de preencher o questionário, certinho? Vamos lá então. Primeiramente, então, o que é logaritmo, né? Logaritmo nada mais é que um expoente. Mas como assim, professor? Você está me falando que o logaritmo ele é exatamente um expoente? Isso mesmo, né? É simplesmente isso. A gente só dá outro nome para esse expoente. Por exemplo, a gente tem aqui 4 ao quadrado é igual a 16. Esse 2 aqui que está no expoente, a gente fala o seguinte, né? E esse expoente ele é o logaritmo de 16 na base 4. E o que significa dizer, né, que 2 é logaritmo de 16 na base 4? Significa que, como a gente já viu lá nas aulas de potenciação, a gente consegue escrever os números em forma de potência, né? Correto? E o 16, quando a gente escreve ele na base 4, a gente precisa elevar esse 4 a algum número, certo? E esse número, né, que a gente vai elevar 4 é o 2. Por quê? Porque quando a gente multiplica 4 vezes 4, dá 16, certo? Então, o 2, ele é logaritmo de 16 na base 4, porque quando eu coloco o 16 na base 4, eu elevo 4 a 2 para me obter 16, certinho? Só que para não precisar escrever essa frase aqui, né, desse tamanho, a gente simplifica e escreve dessa forma, né, que é a forma comum que a gente encontra os logaritmos, certo? A gente tem então aqui o log, né, que vem de logaritmo. Logaritmo de 16 na base 4 é igual a 2, certinho? Então, continuando, né? Definição. Nós temos agora a definição. Nós temos a base, né? Que é o b. Nós temos o logaritmando, que é a letra A. Nós temos o x, que é o nosso logaritmo, certo? E aqui, isso aqui só vai acontecer, o logaritmo de A na base B é igual a x, se e somente se b elevado a x é igual a, ok? E como é que a gente faz, então, para encontrar, né, o expoente, né, para encontrar o logaritmo? A gente vai simplesmente pegar a nossa base, né, qual que é a ideia, né? O ponto central, né, do logaritmo, a ideia, a chave para compreender as questões sobre o logaritmo está aqui. E vocês vão ver que é uma coisa muito simples. A gente só precisa pensar o seguinte, né? Imaginar, olha, eu tenho que pegar a minha base e eu quero descobrir, né, qual é o expoente, né, que eu devo elevar a minha base para mim obter, né, o meu resultado. Nesse caso aqui, b elevado a x tem que ser igual a A. Eu quero saber, então, o número, né, o expoente, b elevado a qual número que vai me dar A. É exatamente o que está escrito aqui, né, desse lado. B elevado a x é igual a A. B elevado a qual número, né, eu tenho a nossa incógnita aqui que eu quero descobrir. B elevado a qual número que vai me dar A. Esse é o ponto, né, é a chave para a gente entender. Por exemplo, a gente tem aqui logaritmo de 16 na base 4, né? Aquele primeiro exemplo que a gente viu no início da videoaula. Então, eu quero saber, dá para a gente fazer de cabeça esse, não dá? Ó, qual que é o número, né? Eu pego 4, né? Qual que é o número que eu vou levar 4 que me dá 16? É o número 2, certo? Porque 4 elevado a 2 vai ser 16, porque 4 vezes 4 é igual a 16, ok? Continuando, nós temos agora a condição de existência do logaritmo, né? O logaritmo de A na base B, ele só vai existir se o nosso A e o nosso B forem positivos, né, maiores que zero, e o nosso B for diferente de 1. Tá bom? Não se esqueçam disso, pessoal. Essa é a nossa condição de existência para que o logaritmo exista, ok? Prosseguindo, agora nós temos aqui, pessoal, as decorrências da definição. O que são essas decorrências? São respostas, né, de logaritmos automáticos, né, quando a gente parte, né, da análise da definição. Nós temos aqui alguns exemplos e a gente vai conseguir entender eles posteriormente
melhor nos exercícios, tá ok? Então, nós temos aqui, primeiramente, por exemplo, o logaritmo, né, de A na base A. Então, quando a gente tiver o logaritmando igual à nossa base, a nossa resposta vai ser sempre 1. Quando tivermos o logaritmando como uma potência, né, de A elevado a K e a nossa base será também, a nossa resposta sempre vai ser o nosso expoente aqui do logaritmando, ok? Que no caso aqui é K. Terceiro exemplo, quando a gente tiver o logaritmando 1 e uma base qualquer, né, a nossa resposta sempre vai ser zero. E quando tivermos um número, né, um número b, elevado ao logaritmo de a na base b, sendo que a minha base é igual ao meu número, a minha resposta vai ser sempre a, certinho? Que vai ser o logaritmando. Exercícios. Nós temos aqui, por exemplo, letra A. O logaritmo de 9 na base 3, né? Eu quero saber, então, qual número, né, eu vou levar a minha base, que é 3, que vai me dar 9. Como é que a gente faz, então? A gente pega o 3, eleva ele a x e iguala a 9, que vai ficar dessa forma. Agora, a gente já sabe como resolver, certo? A gente aprendeu lá nas aulas de potenciação. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente precisa primeiro transformar e colocar em bases iguais. A gente sabe que o 9 ele é 3 ao quadrado, né? Fazendo isso, a gente encontra bases iguais. Agora a gente pode simplificar e vai sobrar que o nosso logaritmo é igual a x, né? Que é igual a 2. Então, 2 ele é logaritmo de 9 na base 3. Letra B. Logaritmo de 2 na base 8. Né? Como que a gente encontra esse logaritmo? Da mesma forma, né? 8 elevado a x é igual a 2. Colocando, né, em bases iguais, a gente vai encontrar 2 ao cubo elevado a x igual a 2. Pelas propriedades de potenciação, a gente pode multiplicar esses expoentes e a gente vai obter 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 1. Simplificando as bases, nos sobra 3x igual a 1, x é igual a 1 terço. Então, o logaritmo de 2 na base 8 é igual a 1 terço. Letra C. Na letra C, nós temos um caso daqueles casos automáticos, né, a partir da definição. A gente tem aqui o logaritmando igual à base. Quando isso acontecer, a nossa resposta vai ser sempre 1. Mas por que que é assim? Quando a gente vai, né, pensa naquela ideia de que qual número eu preciso elevar a minha base para mim obter 5, que no caso, qual número eu preciso elevar 5, eu vou obter 5? É o próprio 1. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente tem, né, qualquer base elevado ao número 1, a resposta vai ser a própria base, ok? E é por isso que aquela é uma decorrência, né, automática a partir da definição. Letra D. O logaritmo de 1 na base 4. Aqui, outro exemplo, né, daqueles automáticos, dos casos automáticos, a gente tem o logaritmando 1 e a base 4. Quando isso acontecer, a nossa resposta vai ser sempre zero. Por quê? Porque quando a gente pega aqui aquela ideia de que 4 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. E é por isso que quando a gente tinha o logaritmando 1 aqui no nosso logaritmo, a resposta vai ser sempre zero, ok? Letra E. Outro caso daqueles automáticos, a gente tem uma potência no logaritmando. Quando a nossa potência no logaritmando, né, a base da nossa potência for a mesma base do nosso logaritmo, a nossa resposta vai ser o expoente do logaritmando, né, da potência do logaritmando, que é igual a 2, ok? Na letra F, o nosso último caso automático, quando a gente tem um número elevado a um logaritmo e a base do logaritmo é igual ao nosso número,
A nossa resposta vai ser o nosso logaritmando, que nesse caso é o número 4. E essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem nos procurar no privado, tá bom? A gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Até mais, fiquem com Deus, pessoal!